Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Larissa de Paula, de Brasília. Município sergipano é condenado por deixar conselheiros tutelares sem água potável. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Ana Paula Guilherme traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Hospital pagará diferença de adicional de insalubridade a trabalhador exposta a agentes biológicos. Hoje também temos entrevista. Vamos saber o que caracteriza o princípio da gradação de penalidades e o que a legislação prevê sobre o tema. Se liga, o nosso programa já está no ar. A 7ª turma do TST condenou o município de Laranjeiras, em Sergipe, a pagar indenização por dano moral coletivo. Saiba o motivo na reportagem de Larissa de Paula. O caso teve início em 2016. Os conselheiros tutelares de 2 distritos de Laranjeiras informaram ao Ministério Público do Trabalho que os locais em que prestavam o serviço não tinham água potável, linha telefônica e veículo para a realização das atividades. Além disso, alegaram problemas nas instalações sanitárias dos imóveis. Depois de tentativas frustradas para resolver o problema, o MPT ajuizou uma ação civil pública em 2019. Conforme a avaliação de um engenheiro de segurança do trabalho, os banheiros não eram separados por sexos. As toalhas eram de uso coletivo, não havia lâmpada e as tomadas não eram fixadas adequadamente. Os próprios conselheiros tinham de comprar água para beber e os ambientes de trabalho não tinham ar-condicionado ou ventiladores. O juízo de primeiro grau condenou o município a adequar as instalações da sede dos 2 distritos do Conselho Tutelar e a pagar indenização de R$100 mil por dano moral coletivo. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe afastou a indenização. Para o TRT, não ficou demonstrado que o município tenha praticado ato que atentasse contra a honra ou a integridade moral da coletividade. O MPT recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 7ª turma foi o ministro Cláudio Brandão. Ele ressaltou que a coletividade, no caso, está representada pelo grupo de conselheiros tutelares que não tiveram os direitos trabalhistas inteiramente assegurados. Por unanimidade, o colegiado restabeleceu a sentença. Com isso, o município de Laranjeiras vai ter que pagar indenização de R$100 mil por dano moral coletivo devido ao descumprimento de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Não cabe mais recurso. Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho em Minas Gerais determinou o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade em grau máximo a uma auxiliar de laboratório. A profissional trabalhava exposta a agentes biológicos em um hospital de Belo Horizonte. A repórter Ana Paula Guilherme, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, traz mais informações. O laudo pericial constatou que a empregada atendia uma média de 3 leitos de paciente com doenças infectocontagiosas por dia de trabalho para coleta de amostras de sangue. E cada visita durava uma média de 6 a 8 minutos. A juíza entendeu que não houve produção de prova para afastar as conclusões da perita. Para a magistrada, o contato por no mínimo 18 minutos diários com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas expunha a profissional a um risco significativo de contrair enfermidades. Em grau de recurso, os julgadores da 8ª turma do TRT-MG confirmaram a sentença e o processo aguarda agora decisão de admissibilidade do recurso de revista. Entrevista. Você já ouviu falar no princípio da gradação de penalidades? Vamos saber o que a legislação prevê sobre o assunto na entrevista realizada pela repórter Samantha Flor. Acompanhe.
Eu estou com a juíza substituta da Vara do Trabalho de Pacajus, no Ceará, Natália Martins. Juíza, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Samantha. Gostaria que a senhora começasse falando o que caracteriza o princípio da gradação de penalidades. Também conhecido como princípio da proporcionalidade, é um pilar fundamental do direito do trabalho. Esse princípio ele preconiza que a punição aplicada ao empregado deve ser proporcional à gravidade de uma falta cometida. Ou seja, a penalidade deve ser ajustada de acordo com o tipo e a intensidade da falta cometida pelo empregado, devendo ser observado o histórico desse empregado e as circunstâncias que envolvem a infração. Significa que, em regra, não se pode aplicar a pena máxima, ou seja, demissão por justa causa, diretamente, sem antes tentar outras tentativas de aplicações menos severas, como a advertência verbal, escrita e a suspensão. É um princípio que visa garantir uma punição seja justa, sem excessos, e que o empregado possa ter a possibilidade de corrigir algum comportamento antes de ser demitido por justa causa. Digamos que é como se fosse uma escada. A gente começa com as medidas mais leves e subimos o degrau, caso necessário. A ideia é proporcionar ao empregado a oportunidade de corrigir a conduta antes de sofrer uma sanção mais drástica. É um princípio que visa manter a equidade na relação empregatícia, privilegiando a preservação do vínculo sempre que possível. Assim, é importante que o empregador não pule etapas ou aplique uma medida extrema sem antes tentar uma sanção mais branda, a depender da falta cometida, é claro. Quais são as penalidades previstas na CLT? Em quais situações podem ser aplicadas aos empregados e empregadas? A CLT ela não lista expressamente todas as penalidades, mas ela nos permite a aplicação de diversas medidas. As mais comuns são a advertência verbal, que é a nossa primeira ferramenta disciplinar. Aqui nós temos uma espécie de repreensão oral sem um registro formal. Digamos que é o primeiro passo na correção de uma falta leve, uma espécie de orientação. E ela geralmente é aplicada nas infrações leves ou comportamentais, como, por exemplo, um atraso ocasional sem justificativa. Temos a advertência escrita. Aqui nós já temos uma repreensão por escrito, constando no registro do empregado, e é mais formal do que a advertência verbal. Vai servir como uma prova, por exemplo, caso seja necessário, uma apreciação pelo Poder Judiciário em um conflito trabalhista, sendo aplicado em regra, em faltas leves e moderadas. Nesse caso, pode o empregador se valer de 2 testemunhas, quando, por exemplo, houver a recusa do empregado em receber formalmente a penalidade. Ela é uma forma de orientação, e ela deve ser registrada por escrito sempre que possível, para que o empregado tenha ciência da sua infração. Temos a suspensão, que é imposta nas faltas mais graves, mas que ainda não são suficientes para justificar uma demissão por justa causa. E aqui nós temos o afastamento temporário do trabalho, ocorrendo desconto salarial proporcional aos dias de afastamento. A duração desse afastamento vai variar conforme a gravidade da falta cometida e a política interna da empresa, podendo ir de 1 a 30 dias, sendo o limite máximo previsto na lei, conforme o artigo 474 da CLT, 30 dias, sob pena de considerar rescindido esse contrato de forma indireta. E, por fim, a gente tem a penalidade máxima, que é a demissão por justa causa. Essa é a medida mais drástica e ela deve ser aplicada em casos de faltas graves. É uma medida que enseja a rescisão contratual sem o pagamento de verbas rescisórias próprias do rompimento motivado, tais como aviso prévio, multa de 40% sobre os depósitos de FGTS, além do empregado não poder sacar o FGTS e não receber o seguro-desemprego. Ela deve ser aplicada em faltas graves, que demonstram a impossibilidade de continuidade do vínculo, por ocasionar a quebra da confiança necessária para a continuidade do pacto. E essa justa causa ela deve ser comprovada de forma inequívoca pelo empregador, também em razão de um outro princípio baseado do direito do trabalho, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Em quais situações o princípio da gradação de penalidades pode ser suspenso ou desconsiderado? Embora o princípio da gradação das penalidades seja a regra, há situações em que ele vai ser desconsiderado devido à falta grave cometida. Isso ocorre quando estamos diante de casos de faltas gravíssimas, que demonstram que a quebra da confiança para a continuidade da relação de emprego foi imediata e é irreparável. Nesses casos, a demissão por justa causa pode ser aplicada diretamente sem a necessidade das medidas anteriores. Por exemplo, empregado que é flagrado roubando ou furtando bens da empresa ou do próprio colegas de trabalho. A gravidade dessa infração justifica a dispensa por justa causa sem a necessidade de outras penalidades prévias. Agressões físicas ou verbais entre colegas de trabalho ou contra os seus superiores também configuram faltas gravíssimas, que muitas vezes não vão comportar gradações nas sanções aplicadas. Outra hipótese, admitida pela jurisprudência, é quando o empregado se apresenta embriagado durante o expediente ou é flagrado fazendo uso de substâncias ilícitas, comprometendo inclusive a segurança e a rigidez no ambiente laboral. Nesses casos, a falta é gravíssima e também dispensa a gradação das penalidades. A gente também pode mencionar como outras hipóteses a quebra do sigilo industrial, além de casos de assédio moral e sexual devidamente comprovados, sendo válido destacar que a jurisprudência do TST exige prova robusta da falta grave,
cabendo ao empregador comprová-la cabalmente. Em casos de inobservância do princípio da gradação de penalidades, o empregador pode sofrer alguma sanção? Sim. Nesses casos, o empregador, caso não observe o princípio da gradação das penalidades e aplique uma sanção considerada excessiva ou desproporcional, como, por exemplo, a demissão por justa causa sem atentar antes, advertir ou suspender o empregado, em casos de faltas leves ou que não sejam graves o suficiente, a juíza ou o juiz que for analisar o caso pode entender que essa medida foi indevida. Nesses casos, poderá haver a reversão da justa causa, transformando a demissão em um desligamento sem justa causa, garantindo ao empregado demitido de forma irregular o recebimento de todos os direitos trabalhistas correspondentes, como aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário proporcional, além de poder fazer o levantamento do depósito de FGTS e receber a multa de 40%. Juíza, algo mais sobre esse assunto que a senhora gostaria de complementar? Samanta, eu acho que é importante nós enfatizarmos que esse princípio ele não existe para dificultar a vida do empregador, mas sim para garantir que as relações de trabalho sejam sempre justas e equilibradas. Exige bom senso e uma análise criteriosa de cada caso concreto, devendo ser feita de forma transparente e documentada, pois a transparência e o diálogo são as melhores ferramentas para evitar os conflitos trabalhistas. É importante que o empregador sempre comunique claramente ao empregado o motivo da punição, sendo necessário fornecer a ele a oportunidade de se manifestar. É essencial lembrarmos que cada caso é único e deve ser analisado considerando todas as suas particularidades, pois a avaliação da gravidade da falta deve levar em conta diversos fatores, como a função do empregado, a política interna da empresa e as circunstâncias da ocorrência. Um bom diálogo entre empregador e empregado antes de aplicação de qualquer penalidade pode evitar muitos conflitos, mas a atuação preventiva, a criação de um ambiente de trabalho saudável e o uso de medidas educativas é sempre a melhor prática, evitando que as situações extremas sejam necessárias. E, por fim, em caso de dúvida, a orientação de um profissional especializado em direito do trabalho se mostra imprescindível, tanto para empregados quanto para os empregadores. Eu conversei com a juíza substituta da Vara do Trabalho de Pacajus, no Ceará, Natália Martins. Juíza, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Samanta, à disposição. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração da estagiária Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Tchau! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.